E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Kaique. Eu sou o criador da página Projetos de Aeronaves. Estou fazendo o meu primeiro vídeo aqui e eu queria falar um pouco a respeito de um tema que eu discuti com vocês na semana passada, que eu apresentei aqui até um trabalho que eu fiz no mestrado e tudo mais, sobre distribuição de sustentação, né? E eu percebi que teve muita repercussão, muita gente curiosa sobre o assunto. Algumas perguntas chegaram para mim, seja via story ou seja via mensagem inbox também. E, bem, eu acabei respondendo todas elas, mas acredito que existam alguns tópicos sobre esse assunto que eu não abordei nos stories. E eu queria trazer pelo menos um deles aqui nesse vídeo até para via de curiosidade de vocês, para conhecimento também. Enfim, queria comentar um pouco a respeito aqui. Bom, para quem não acompanhou os stories na semana passada, eu tinha mostrado aqui um algoritmo que eu tinha feito para uma matéria de mestrado, né, que no caso é esse que vocês estão vendo na tela aí. E esse algoritmo ele tinha o intuito de calcular a distribuição de sustentação de uma dada asa, né, onde eu insiro as informações de parâmetros geométricos dela. E além de obter essa curva de distribuição de sustentação, o intuito era otimizar o arrasto dessa asa também. Então o objetivo era otimizar o arrasto num processo de otimização, onde eu entrava com parâmetros geométricos da asa e calculava a distribuição de sustentação com um coeficiente de arrasto mínimo possível ali. E um tema muito importante relacionado à distribuição de sustentação, aplicado a métodos numéricos e tudo mais, é a discretização. Eu tinha comentado com vocês que eu usei um método chamado LLT, um método numérico utilizado para cálculo de distribuição de sustentação, né? E como todo método numérico, você tem que saber a melhor maneira de discretizar a sua asa. Qual o número de elementos que eu devo discretizar a minha asa para poder obter um resultado legal. Eu tenho que discretizar com poucos elementos, eu tenho que discretizar com muitos elementos, como saber? Então, para introduzir um pouco esse assunto, eu vou entrar nessa abordagem aqui que é o seguinte. Imagina que eu tenho essa aeronave aqui, né? E eu quero calcular a distribuição de sustentação ao longo dessa asa aqui, que vocês estão vendo. Qual que é a importância da discretização aqui no caso, né? Para quem não sabe, a discretização é o seguinte: eu vou dividir a minha asa em pequenas seções aqui, né? Vamos supor que seja essa divisão aqui que vocês estão vendo, 5 seções iguais, onde em cada uma delas eu vou calcular tanto a força de sustentação quanto o arrasto daquela seção. Então eu vou considerar a geometria de corda, envergadura de cada seção aqui e vou calcular a distribuição de sustentação em cada uma delas. No final, vamos dizer assim, supor que eu faça uma somatória aqui, onde eu considere o valor de cada uma dessas seções para sustentação e arrasto. No final, eu junto tudo e obtenho a distribuição final da aeronave de sustentação. Aí entra aquela questão: qual que é um número bom para se discretizar uma asa? Eu devo discretizar com 4 elementos, com 10 elementos, com 20? Como que eu sei isso? Então, antes de comentar sobre isso, vocês têm que ter em mente o seguinte: uma asa com poucos elementos de discretização, ela tende a gerar um resultado muito rápido, porque você tem que fazer, é, vamos supor, 4 elementos, você vai ter que fazer 4 vezes a mesma conta para obter a raça e sustentação. Você vai ter que fazer uma vez a conta para cada seção. Então é rápido, você obtém rapidamente um resultado ali. Só que o problema é que o resultado, muito possivelmente, é, não vai ter uma boa correlação com a realidade, com o que ocorre na realidade, porque você discretizou pouco o seu problema. Muito erro está implícito ali no seu cálculo. Por outro lado, se você discretizar demais a sua asa, você vai ter um resultado muito preciso, possivelmente, porque você discretizou com um número elevado de elementos.
Só que você vai ter um resultado obtido de uma maneira muito lenta, porque o computador ele vai precisar realizar muitas vezes a mesma conta, o que não é interessante. Então, o ideal é que você tenha um valor intermediário entre esses dois extremos aí, né? No caso, isso é o que seria interessante. E é com esse intuito aqui que esse algoritmo foi feito, que vocês estão vendo na tela aí. No caso, qual que é a ideia aqui do algoritmo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a distribuição de sustentação obtida para um número diferente de seções ao longo da asa e vou mostrar o impacto que esse número de seções ao longo da asa tem no resultado final. Então é uma forma de você fazer um teste com o seu algoritmo e ir obtendo várias respostas, né, variando o número de seções ao longo da asa e você olhando os resultados você consegue saber qual é o número interessante de sessões para aquele estudo que você está fazendo. Então vamos lá, vamos rodar o algoritmo aqui, né? Então só antes de rodar eu queria comentar sobre os plots que vão sair, né? Sobre os gráficos que vão sair aqui. No caso, o gráfico que eu vou mostrar para vocês vai ser a própria distribuição de sustentação ao longo da asa, só que vocês vão ver duas curvas. No caso, uma é a curva da distribuição de sustentação otimizada, que é o que eu estou obtendo com o meu método numérico de fato, e a outra curva é uma curva de distribuição de sustentação de asa elíptica. Mas por que eu estou colocando ela no gráfico? Porque, como mencionado em outras postagens aí da página, para quem está acompanhando, considerando um voo subsônico, uma asa com uma dada envergadura, uma dada corda na raiz, que tenha o formato elíptico, esse formato elíptico é responsável por obter o menor valor de arrasto induzido possível para aquela asa com aquela determinada envergadura e corda na raiz. Então ela é um valor-alvo a ser atingido. A distribuição de sustentação elíptica é um valor-alvo a ser atingido. E no caso, a minha asa otimizada, que vai ser a outra curva do gráfico, né? Ela parte de uma asa trapezoidal. Então, qual vai ser o artifício que eu vou utilizar aqui para minha asa trapezoidal se aproximar da elíptica? Eu vou variar parâmetros como, por exemplo, a corda na raiz, né? Então, vou pegar o aviãozinho aqui de novo. Eu vou pegar a medida da corda da raiz e a corda da ponta. E um outro parâmetro que eu vou considerar também é o ângulo de incidência da asa local. Então imagina a asa de lado aqui, né? Aqui na região da raiz eu posso ter uma asa com um perfil com zero de inclinação, com alfa igual a zero. Mas aqui na ponta eu posso ter um perfil de asa com uma inclinação negativa para reduzir arrasto, enfim, algum desse propósito. Então o que eu vario aqui é o ângulo de ataque, o ângulo de incidência dos perfis de cada seção que eu estou considerando. Tá? Então esse também é um parâmetro de entrada aqui que está sendo considerado no problema, só para via de informação. Sabendo disso, vamos partir aqui para rodar o algoritmo de fato, né? Então, um algoritmo feito em Python aí, vamos lá. Beleza, eu obtive aqui a minha primeira curva, né? Meu primeiro par de curvas aqui. A curva laranja, no caso, é a suposta distribuição elíptica e a curva azul é a minha asa otimizada, né? Bom, vocês estão vendo que não se parece nada com uma distribuição de sustentação, né? Não tem aquele formato de arco que eu comentei com vocês. E sem contar que as duas curvas aqui, elas aparentemente estão bem diferentes, né? Por que que isso acontece? Por que que ela está com esse formato tão estranho? Simplesmente pelo fato de que eu usei, nesse caso, 4 elementos de asa apenas. Eu discretizei a asa em 4 partes. Então, entra naquele ponto que eu comentei do seu resultado não corresponder à realidade. Você chega num resultado de uma maneira muito rápida, como vocês puderam ver, mas o resultado ele não está correto, ele não está correspondendo à realidade, porque o problema foi pouco discretizado. Uma outra evidência de que isso aconteceu é aquela questão que eu comentei com vocês da da curva elíptica, ela ser um valor a ser atingido, né? Se vocês olharem aqui embaixo, eu coloquei
os valores de coeficiente de arrasto da asa otimizada e coeficiente de arrasto da asa elíptica. E vocês podem ver que a diferença é bem grande aqui. A asa otimizada ela tem 79 drag counts e a asa elíptica ela está com 99 drag counts. São 20 drag counts de diferença. Então por aí você consegue ver também que a sua otimização ela não está atingindo um valor tão bom, ela não está tão próxima assim do melhor valor possível, que no caso é a asa elíptica. Então isso também é um indicador de que talvez você não esteja discretizando seu problema o suficiente. Então vamos partir para uma maior discretização aqui, vamos partir para uma asa com 8 painéis ao invés de 4. Bom, já gerou o resultado, aqui também foi muito rápido, né? Poucos elementos de discretização ainda, e dá para ver que já melhorou um pouco aqui, né? As duas curvas elas já estão com um formato mais parecido aqui, ainda não está bom, como vocês podem ver no resultado final aqui. A asa otimizada, entre aspas, né? Ela está com 88 drag counts, enquanto que a minha asa elíptica ela ainda está com os mesmos 99 drag counts, porque é um valor alvo, né? Esse valor aqui ele é constante. Então o objetivo é jogar esse valor aqui de cima o mais próximo possível para esse valor aqui de baixo. E ainda está muito longe, melhorou de 79 drag counts foi para 88, 88.4, mas ainda não é o suficiente. Então vamos discretizar mais o problema, vamos para 16 painéis. Ó, já está bem bonita essa curva já melhorou bastante. E olha os valores aqui embaixo também. 93.6 drag counts contra 99 drag counts da asa elíptica. Ou seja, 16 elementos já é um valor que eu já consigo obter um resultado razoável ali. Mas vamos melhorar ainda mais, vamos para 32 painéis. Então repara que já está um pouco mais lento para obter a curva, né? Já demorou um pouquinho mais. Então o número de elementos ali já está ficando mais considerável para o computador fazer os cálculos, né? Já teve um impacto ali no desempenho dele. E vocês podem ver que a curva ela já está bem próxima aqui, né? A asa otimizada com a asa elíptica, ela tá quase coincidindo ali. E vocês podem ver aqui no valor final também que eu obtive 96.49 drag counts para a asa otimizada contra os mesmos 99 drag counts da asa elíptica. Muito possivelmente, se eu aumentar esses painéis aqui para o dobro, por exemplo, para 64 painéis aqui a quantidade, possivelmente eu vou quase cravar o, o valor de arrasto para ambas as asas, né? Eles vão ficar muito parecidos. Então essa é uma forma de você verificar a quantidade de elementos ideal para você discretizar o seu elemento de estudo, né? Para esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, um número de painéis aí iguais a 64, 70 talvez, já seja um valor bom aí, que possivelmente eu obtenha uma diferença de menos de um drag count entre o meu resultado ótimo com o resultado elíptico. E aí eu chego assim ao número de painéis ideais para o meu problema. Então assim, resumindo tudo que foi falado aqui, né? Qual que é a ideia desse vídeo aqui, no fim das contas? É mostrar para vocês que discretizar o problema da maneira correta impacta diretamente nos resultados que você vai ter no final do seu projeto. Então, muitas vezes você pode escolher um número qualquer ali de elementos ali para discretizar o problema, chega num valor de arrasto legal muito baixo ali, fala, nossa, que bacana, estou obtendo pouco arrasto aqui para o meu projeto. Calma, antes verifica se você discretizou seu problema o suficiente, se você colocou o número de painéis adequados ali para chegar no valor final. Porque reparem que o valor que eu obtive para 4 painéis foi de 79 drag counts e para 32 painéis eu obtive um valor maior, eu obtive 96 drag counts. Isso não significa que o problema com 4 painéis eu estava obtendo um resultado melhor. Não, na verdade eu estava obtendo um resultado que não corresponde com a realidade do problema.
Então tomem cuidado com esse ponto. Verifiquem, façam sempre que possível essa checagem com um valor objetivo, com um valor referência ali que vocês conheçam de alguma parte do projeto. Nesse caso aqui eu usei a equação de asa elíptica, né, que é uma equação analítica para obter o valor referência, e assim eu pude comparar, verificar que o meu método de otimização está funcionando adequadamente. Procurem sempre fazer esse sanity test aí, esse teste de sanidade nos seus algoritmos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por hoje é só. Se possível, façam comentários aqui na própria postagem ou em particular para mim sobre alguma consideração que vocês observaram, algum feedback sobre o vídeo para a gente sempre poder melhorar aí nas futuras postagens, tá? E é isso. Muito obrigado aí e até a próxima.